Você sabe para onde vai o seu dinheiro quando você investe um CDB, RDB, LCI, LCA, CRI, CRA, ações e fundos imobiliários? Se você não sabe, esse vídeo é para você. Fica até o final que eu vou te explicar agora para onde vai o seu dinheiro quando você investe e qual a definição de cada um deles. Curta, comenta e compartilha, me segue para que eu possa entregar até você mais conteúdos. Então vamos lá, gente. CDB. O que significa CDB? CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Para onde vai o meu dinheiro quando eu invisto no CDB? CDB, gente, Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe o seu dinheiro, quem vai utilizar desse dinheiro é o banco. Você está emprestando esse dinheiro seu para o banco. CDB é um título de renda fixa, emitido pelos bancos comerciais múltiplos de investimentos. Funcionamento. Ao investir no CDB, você está, como eu já falei, essencialmente emprestando o seu dinheiro para um banco. Em troca, a instituição financeira te compromete a devolver um valor emprestado no prazo combinado. Como que divide esses prazos? Pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Pré-fixado é a taxa de juros fixa, pré-fixado, na hora que você faz a contratação, na hora que você empresta o seu dinheiro para o banco, já existe aquela taxa fixa, você já sabe o valor que vai render. A vantagem, você já sabe exatamente o valor que vai render e o valor que você vai receber no vencimento, proporcionando visibilidade. Pós-fixado é aquele que é atrelado a um índice. Por exemplo, a maioria deles aí são atrelados ao CDI. CDI que, eu já expliquei em outros vídeos aí, que ele rende de acordo com a taxa Selic. A taxa Selic está 15% ao ano. Quanto que está rendendo o CDI? O CDI está rendendo 14,9%. Geralmente é 0,10 menos do que a taxa Selic. A taxa Selic está 15% ao ano, então está 14,9% o CDI. Aí você pega 14,9 e divide por 12 que você vai achar a taxa de juros, a taxa mensal. Então existe o pré-fixado, que é aquele que você já sabe a taxa de juros, que já é na hora da contratação, você já sabe qual o valor que vai render. Pós-fixado é aquele que é atrelado a uma taxa, que é de acordo com a taxa. Se você não sabe, hoje a taxa Selic está, o CDI está 14,9, mas mês que vem você não sabe se vai estar 14,9. É aquele pós-fixado, de acordo com o índice que vai vir ainda. Você não sabe definir ainda o valor da taxa de juros, correto? Existe o híbrido. O híbrido geralmente é uma mistura de dois. Ele tem, de acordo com... híbrido, característica, combina com uma taxa fixa mais um índice de inflação, ou seja, vamos supor 5% ao ano mais inflação, mais o IPCA. É a combinação de duas taxas, correto? Híbrido. Então, recapitulando, pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Pré-fixado é aquele que você já sabe a taxa de juros que vai render. Pós-fixado é aquele que é atrelado a um índice que você não sabe o valor que vai render, porque o valor muda. E o híbrido é aquele que é atrelado a uma taxa fixa, mas de acordo com o índice, que é o IPCA, ou é a taxa Selic, ou é alguma coisa. Geralmente ele é híbrido, ele junta os dois, correto? Liquidez. Qual a liquidez? O prazo de vencimento varia. CDB com liquidez diária. E CDB, existe dois tipos de liquidez, que é o CDB com liquidez diária e o CDB com uma data de vencimento pré-fixada. Sugiro a vocês, gente, a todos vocês, que quando vocês forem investir em um CDB, observe bem isso aí, que isso aí é um erro que todo mundo comete. Antes de investir, você vai lá e olha a maior taxa de juros. Geralmente você... Mas na verdade, essa maior taxa de juros, o seu dinheiro vai ficar preso até uma data pré-fixada. Você não pode tirar o seu dinheiro antes. Geralmente, quando a taxa de juros rende mais, você pode olhar que a taxa de vencimento, a taxa que você pode resgatar o seu dinheiro é naquela taxa, aquela data pré-fixada. Você não pode tirar antes. Se você estiver investindo um CDB para você fazer uma reserva de emergência, como eu já disse em outros vídeos aí,
você tem que procurar o CDB com liquidez diária. O que é a liquidez diária? A liquidez diária é o CDB que você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Geralmente, você tem que olhar que essa liquidez diária também, ele costuma você resgatar o dinheiro agora, você não tirar ele agora, você tirar ou à tarde, ou se não só no outro dia que o dinheiro vai cair na sua conta. Prestem bem atenção nisso, correto? O CDB também, gente, o CDB, ele incide o FGC, ele tem uma garantia do FGC. O que é uma garantia do FGC? Já expliquei aí em outros vídeos sobre a garantia. A garantia é que ele te garante até R$250 mil por instituição financeira, extensivo até R$1 milhão. Caso o banco que você invista o seu dinheiro venha à falência, o FGC, que é um órgão independente, já expliquei aí, pode procurar em outro vídeo, o FGC, ele vai te cobrir até R$250 mil por instituição financeira, extensivo a R$1 milhão, caso você tenha dinheiro em outros bancos e esses outros bancos venham à falência. É extensivo até R$1 milhão nos outros bancos, correto? Tributação. O que eu vou pagar de imposto sobre esse investimento? O CDB, gente, ele incide aí o imposto de renda, que até 180 dias, 22,5%, de 181 até 360, que é 20%, 361 a 720, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Isso aí incide o imposto de renda, gente. É o imposto de renda que você vai pagar sobre os juros que você vai ganhar. Porém, isso aí já é descontado na hora que você saca o dinheiro, você já saca o dinheiro líquido. Ele já o próprio banco já te retém esse dinheiro e você vai colocar na sua conta e só o que você vai sacar. Você não precisa preocupar em pagar esse imposto depois. O próprio banco já recolhe ele e já coloca na sua conta lá o rendimento, descontando esse imposto, que é o imposto de renda. Existe um outro imposto também que você paga, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras desses investimentos. Porém, o IOF, você só vai pagar o IOF se você resgatar o seu dinheiro com menos de 30 dias. Ele é uma taxa regressiva. No 30º dia ele é um valor, no 29º dia outro valor, vem decrescendo até chegar a zero. Após 30 dias você não paga o IOF mais, mas se você resgatar o seu dinheiro antes dos 30 dias, você vai pagar o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, correto? Então, esse aí é o que eu falei para vocês, é um dos investimentos, que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que você empresta o seu dinheiro para um banco, correto? RDB, gente, Recibo de Depósito Bancário, é a mesma coisa do CDB, praticamente a mesma coisa. O que muda? A principal diferença do CDB, Certificado de Depósito Bancário, e o RDB, Recibo de Depósito Bancário, é a transferibilidade, negociabilidade do título. Enquanto a rentabilidade e segurança do FGC e a tributação são praticamente idênticas. A forma como eles podem ser negociados e resgatados no mercado secundário, o que separa. Diferença, negociar, ele é intransferível, não tem como você pode ser vendido ou transferido a terceiros no mercado secundário antes do vencimento. Não tem como você transferir ele para outra pessoa, correto? Essa é a principal diferença entre ele. LCI, LCA é outro tipo de investimento também que tem de renda fixa. LCI, LCA, gente. LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito agrícola. Para onde vai o meu dinheiro quando eu invisto numa LCI? LCI, você vai investir o seu dinheiro, você vai emprestar o seu dinheiro para o setor imobiliário, para aquela pessoa que quer construir aquela casa, mas não tem dinheiro, o banco vai negociar com ele
através da letra de crédito imobiliário. Vai pegar o seu dinheiro que você emprestou para o banco, emprestar esse dinheiro a outros juros para aquela pessoa que quer construir e vai te pagar uns juros e vai ficar com a parte desses juros. Então chama-se letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito agrícola, é a mesma coisa da LCI, porém empresta dinheiro para aquela pessoa do setor do agronegócio, que está lá na roça querendo construir, principalmente o pessoal do agronegócio lá do Mato Grosso, de Goiás, que planta soja, milho, arroz, feijão, mas não tem o dinheiro para investir, para fazer a sua plantação. Então ele pega o dinheiro emprestado da LCA e investe lá. Ele pega esse dinheiro de você que investe, empresta para o produtor rural, o banco empresta para o produtor rural, paga você uns juros, mas cobra dele outros juros e o banco fica com parte desse dinheiro. Então, recapitulando, LCI, letra de crédito imobiliária, LCA, letra de crédito agrícola. Como funciona? Como eu já falei, como você empresta o seu dinheiro para o banco e ele utiliza para financiar o setor imobiliário. No vencimento, você recebe o valor aplicado de volta acrescido de juros, rendimento. LCA do mesmo jeito. Vantagem principal, o rendimento dos juros da LCI e LCA é isento de imposto de renda. Você não paga imposto de renda. Essa é uma das coisas boas, aí, da vantagem que tem da LCI e LCA, não tem imposto de renda para pessoas físicas. Isso significa que a rentabilidade é líquida e que as torna muito competitivas em comparação ao CDB e RDB, que são tributados. Garantia do FGC. Ambas são garantidas pelo FGC, como eu expliquei anteriormente, aí, até R$250 mil por instituição financeira, extensivo a 1 milhão se você tiver em outros bancos, investir em outros bancos, extensivo até 1 milhão. Em um banco até 250 mil, se você tiver no outro banco também até 250 mil, aí extensivo até 1 milhão, pode ter até 10 bancos diferentes, porém a somatória de todos tem que dar 1 milhão, se quebrar todos, coisa que eu acho impossível. Carência mínima, restrição legal, geralmente, gente, esses investimentos ele tem uma carência, ele não tem uma liquidez diária, você coloca o seu dinheiro, mas tem que esperar um tempo lá, você tem que deixar o seu dinheiro lá. Restrição legal. Por regra do Banco Central, LCI e LCA possuem a carência mínima de 90 dias. Significa que, mesmo que o título tenha liquidez diária, após esse período você não pode resgatar o dinheiro nos primeiros 90 dias após a aplicação. Tipos de rentabilidade, gente. Ele é parecido com o CDB. Ele tem pré-fixado, pós-fixados e híbrida. Como eu expliquei, pré-fixado é aquele valor fixo. Pós-fixado é aquele valor que é indexado, ele é ligado a um indexador, atrelado a um indicador, geralmente CDI, 95% CDI. Híbridos combinam duas taxas, uma taxa fixa e uma taxa de um índice de inflação, geralmente IPCA mais 4% ao ano. Correto? Então, recapitulando aí, gente, LCI empresta dinheiro para o setor imobiliário, LCA empresta dinheiro para o setor agrícola. Correto? Agora a gente vai para o CRI e CRA, que é o CRI e o CRA. É mais ou menos parecido com a LCI e LCA, CRI e CRA. CRI-CRA, o que significa? Certificado de recebíveis imobiliários. CRA, certificado de registros do agronegócio. São títulos de renda fixa que representam uma característica de investimento mais sofisticadas, notáveis por sua isenção de imposto de renda. Não paga imposto de renda. E por não possuir a garantia do FGC. Não tem garantia do FGC, gente. Não paga imposto de renda, mas também não tem a garantia do FGC. É um título de renda fixa que não tem garantia do FGC. O CRI, o CRA, gente, resumindo, você vai comprar uma dívida. Você está comprando uma dívida. Vou explicar aqui mais detalhadamente. Eles funcionam como um adiantamento de recursos para os setores imobiliários e os setores agrícola. CRI é um título de crédito emitido para financiar o setor imobiliário, como eu já falei anteriormente aí. CRI e CRA. O CRA é o setor do agronegócio. Como funciona? Ele é ao contrário do CDB, RDB, LCI e LCA, que são emitidos por bancos. Os CRIs e CRAs são emitidos por companhias securitizadoras, seguindo um fluxo
de 3 etapas. Originalização. Uma empresa construtora cooperativa agrícola tem um fluxo de recebíveis ao longo prazo, em 10 anos. Ela precisa do dinheiro agora, cessão de venda. Exemplo, gente, uma empresa tem para receber títulos, tem alguns títulos para receber de alguém. Aí o que essa securitizadora? Não é praticamente um banco. Essa securitizadora, ela adianta esse dinheiro para essa empresa, para você. Aí você vai comprar essa dívida dessa empresa. Ao invés dela estar devendo para o banco, ela vai dever para você. Correto? Cessão de venda. Essa empresa vende esses direitos recebidos futuros para uma companhia securitizadora. Ou seja, se uma empresa tem uns títulos para receber ao longo do prazo, ela vai receber adiantado e você, que vai investir nesse CRI ou nesse CRA, vai comprar essa dívida. Você está comprando essa dívida, você está adquirindo uma dívida para você de uma empresa. Uma empresa tem vários títulos para receber no longo prazo, porém ela precisa de dinheiro, aí ela emite um CRI ou um CRA. E esse CRI, CRA, você vai investir nele, nessa dívida, e esse dinheiro vai ser adiantado para essa empresa ou para essa pessoa física e você vai receber juros para isso. É como se você tivesse um dinheiro para receber, como se fosse o FGTS, que eu cito um exemplo aí que todos sabem. Se você sacar o seu FGTS antes do prazo, você vai ter um dinheiro em mãos, porém você vai pagar juros. Aí, por exemplo, você sacou o dinheiro, só que aí quem que vai te pagar? Não seria a Caixa Econômica, seria uma outra pessoa que está investindo nessa dívida, correto? Vamos lá, emissão. A securitizadora agrupa esses direitos, lastros e emite os CRIs e o CRAS, que são títulos vendidos aos investidores. Isenção do imposto de renda, ela é isenta do imposto de renda. Garantia, não tem garantia do FGC. Rentabilidade, podem ser pré-fixados, pós-fixados e híbridos, como eu falei anteriormente aí. Pagamento de juros, muitas vezes os juros são pagos periodicamente, mensal, trimestral ou semestral, e o principal no vencimento, correto? Conclusão, o CRI e o CRA são ideais para o investidor que busca rendimento líquido elevado ao longo prazo e que está disposto a assumir um risco de crédito um pouco maior em troca da ausência do FGC. Gostaria de uma tabela. Correto, gente? Então, o CRI e o CRA, você vai estar investindo em uma dívida, você vai estar comprando uma dívida de uma empresa. Você vai adiantar, você vai comprar uma dívida e quem vai ficar credor de você é aquela pessoa, aquela empresa ou aquela pessoa física que está precisando de receber aquela dívida adiantado. Aí a securitizadora vai fazer uma intermediação entre você e essa empresa ou aquela pessoa que está com aquela dívida para receber no longo prazo. Ela vai receber ela adiantada, porém ele vai pagar juros. E esses juros, você que vai receber ele. Correto? Tesouro direto. Tesouro direto. Para onde vai o meu dinheiro quando eu invisto num tesouro direto? Tesouro direto, gente, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo federal. A partir do momento que você investiu no Tesouro Direto, você empresta o seu dinheiro para o governo federal. É um dos investimentos mais seguros hoje do Brasil. Não tem garantia, não tem seguro, porém é um dos investimentos mais seguros. Por quê? Se o governo federal quebrar, pode ter certeza que todo mundo já quebrou. Todo mundo, não tem empresa mais de pé nesse Brasil. Então vamos lá, ó. Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, governo federal, desenvolvido em parceria com a B3, Bolsa de Valores, para permitir que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos federais. Na prática, você, ao investir no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal, para que ele financie suas atividades e dívidas. Em troca, o governo se compromete a devolver valor de juros. Liquidez, segurança máxima, risco de crédito zero. Os títulos do Tesouro Direto são considerados os investimentos mais seguros do Brasil, porque são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Liquidez diária. O Tesouro Nacional garante a recompra dos títulos em dias úteis. Isso significa que para você precisar do dinheiro antes do vencimento, você pode solicitar o resgate e receber o D+1. Você faz o resgate hoje, você recebe ele no dia seguinte, o próximo dia útil. Embora a liquidez seja diária, o valor do resgate é o preço do mercado naquele dia, que você pode gerar perdas
se você resgatar títulos prefixados ou IPCA+, antes do vencimento devido à marcação do mercado, exceção do Tesouro Selic. Então, gente, como que ele rende? Como que ele rende o Tesouro Selic? O Tesouro, existe o Tesouro Selic, que ele rende de acordo com a taxa Selic. Prefixado acompanha 100% a taxa Selic. A taxa Selic hoje está 15% ao ano. Então, ele rende 15% ao ano. Você divide 15 por 12 que você vai saber a taxa de juros do mês. É ideal para fazer a reserva de emergência. Tesouro pré-fixado, como eu já falei aí anteriormente, pré-fixado, você já sabe o valor exato que ele vai render. Pré-fixado, você tem a taxa exata no retorno no momento da compra, exemplo, 10% ao ano. Tesouro pré-fixado com juros semestrais, é uma taxa fixa para quem precisa de fluxo de renda regular no curto prazo. Os juros são a cada 6 meses. Tesouro IPCA. IPCA já rende o IPCA, que é uma taxa pré-fixada, que é o índice de preço do consumidor amplo. Rende de acordo com ele. Geralmente, IPCA com juros semestrais. Híbrido, inflação mais IPCA. Vamos ver aqui mais. Tesouro Educa. Tributação. A tributação, gente, sobre o que você vai receber, sobre os juros que você vai receber, ele incide a tributação do imposto de renda, que é até 180 dias, 22,5%, 20%, 17% e 15%, que é a alíquota mínima sobre o valor que você vai receber, correto? IOF é cobrado apenas se o resgate ocorrer antes dos 30 dias, como eu falei aí. Ele é uma taxa, o IOF ele é regressivo. Se você sacar ele, investe hoje e você vai sacar amanhã, incide uma taxa. Depois da manhã já é uma taxa menor. E assim, do 30º dia até o 1º dia. Depois é zerado a taxa. Após 30 dias de investidos, você não paga o IOF mais. Correto? E esse aí é o Tesouro Direto. Ações, gente. Para onde vai o meu dinheiro quando eu invisto em ações? Ações já é um tanto quanto complicado. Sugiro a vocês que façam cursos, estudem muito antes que vocês partem para renda variável, porque todos esses que eu falei até agora é renda fixa, ele tem um rendimento fixo todo mês. As ações é considerado um investimento de renda variável, ela varia, você compra uma ação hoje e amanhã compra hoje por um preço, daqui a 1 minuto, 2 minutos, ela já não está aquele preço mais, ela já caiu ou ela já subiu, você já teve lucro ou você já teve prejuízo. Porém, você só vai ter prejuízo se você vender essa ação. Então, portanto, sugiro a vocês que façam cursos e que vocês, antes de entrar para a renda variável, como vai pela renda fixa, estudem bastante antes de vocês investirem na renda variável. Portanto, gente, ação, quando você investe uma ação, você está investindo em uma empresa, você está comprando um pedaço de uma empresa. Cito aí um exemplo de umas grandes empresas que nós temos no Brasil aí hoje, que é a Petrobras e a Vale. Essas duas são duas grandes empresas e hoje que qualquer movimento que ela dá hoje no mercado financeiro, ela movimenta a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores cai, a Bolsa de Valores sobe, de acordo com... ela tem esse poder de movimentar, porque são duas grandes empresas. Então, a partir do momento que você compra uma ação da Vale, ou da Petrobras, ou de qualquer outra empresa, você está virando sócio dessa empresa. Você compra um pedacinho só. Você comprou um pedaço, você vira sócio dessa empresa. Então, essa aí é a ação, gente. Você vira sócio de uma empresa. A partir do momento que você negocia através você pode negociar aí através dos bancos digitais ou das corretoras. Temos várias corretoras hoje aí, como a Rico, a Clear, BTG Pactual, várias outras. Existem os bancos digitais também que negociam aí, que são o PagBank, tem o Nubank, tem vários outros bancos digitais aí que você pode negociar através deles também. É muito fácil comprar uma ação hoje, gente. Porém, antes, a coisa mais difícil é você saber qual ação que comprar e qual o dia que você vai comprar essa ação. Você tem que atrás de tudo isso. Antes de você comprar, você tem que fazer todo um levantamento dessa empresa, saber o momento exato de você comprar. Não é só sair comprando, vou comprar a ação da Vale, vou comprar a ação da Petrobras. Não é só isso, você tem que fazer todo
um levantamento para você saber preço, para você saber qual é o setor que você está investindo, como é que está a saúde financeira dessa empresa hoje. Hoje temos aí vários sites que você te dá todos os relatórios, te dá tudo isso, que é o PVP, se essa empresa paga dividendo, tudo. Tem vários sites aí que você pode olhar tudo isso aí. Dividendo, gente, são os juros que ela paga para você. Tem empresa que paga de 3 em 3 meses, tem empresa que paga todos os meses. Em questão dos fundos imobiliários, que eu vou falar na sequência aí também, os fundos imobiliários, a maioria deles, 90%, até mais de 90%, paga todo mês. Existem algumas empresas que pagam também todo mês, algumas ações de algumas empresas, mas existem empresas que pagam de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e existem empresas que pagam de ano em ano, paga o dividendo. E além do dividendo, paga os juros sobre capital próprio. E se você comprou uma ação hoje e vendeu ela amanhã, você tem que pagar imposto. Você tem que pagar até 20 mil reais, acima de 20 mil reais que você vender. Você comprou 20 mil reais hoje, por exemplo. Suponhamos que você comprou R$19.500 hoje, comprou uma ação. R$19.500 você investiu em uma empresa. Amanhã ou depois da manhã, essa empresa está lá 20, 21 mil ou 20.500. Aí se você fez uma venda acima de 20 mil. Sobre o lucro, por exemplo, se você comprou a 19.500 e vendeu a 20.100, tem que ser acima de 20 mil. 20.100 sobre o lucro, que foi R$600, sobre o lucro, você vai pagar 15% sobre esse lucro. Os 15% é o imposto de renda que você tem que pagar. E você que tem que recolher. Você que é responsável em emitir o DARF, emitir o imposto. Você tem até o final do mês subsequente para você pagar esse imposto. Você tem que recolher esse imposto e pagar ele. Isso aí essa operação chama-se swing trade. E tem outra operação que é day trade, quando você compra e vende no mesmo dia. Se você comprou e vendeu no mesmo dia com lucro, suponhamos que você comprou essa mesma ação e vendeu hoje com lucro. Comprou hoje e vendeu hoje com lucro. Sobre esse lucro você paga 20%. 20%. Você tem até o final do mês subsequente. Nós estamos aí hoje, nós estamos no mês de outubro. Então, se você fez um day trade, comprou e vendeu no mesmo dia, você tem até o dia 30 de novembro, ou o último dia útil de novembro, para você recolher o DARF, que é 20% sobre o valor, sobre o lucro que você teve, correto? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. E é isso aí, gente. Qual o risco que tem? O risco é você comprar uma ação hoje e amanhã ela comprar uma ação por R$100 hoje, amanhã ela está 90, amanhã ela está 98. Esse é o risco. Você tem que saber, façam cursos, entendam sobre a renda variável, como funciona a renda variável, faça o curso antes de você investir para que você não possa perder dinheiro, correto? Esse aí é as ações. Vamos lá para o último aí, gente, que são os fundos imobiliários, que eu gosto demais. Eu invisto pesado nos fundos imobiliários, mas não quer dizer que eu invisto pesado que você vai investir também. Sugiro a vocês que comecem pela renda fixa. Comece pela renda fixa e estudem muito. Só vendo por ver, lendo notícia, lendo fofoca. Mas sendo que a gente pode, ao invés de ficar vendo fofoca, ficar cuidando da vida dos outros, a gente pode estudar sobre os investimentos e pôr o seu dinheiro para render o dobro ou até mais do que a poupança. Então, voltando lá ao assunto, que são os fundos imobiliários, que eu gosto demais. O que são fundos imobiliários? São rendimentos de renda variável, como eu falei com vocês aí. Os fundos imobiliários, você empresta o seu dinheiro para o setor imobiliário, como é o caso da LCI e da CRI. Só que os fundos imobiliários, as ações, os fundos imobiliários,
você investe um pequeno pedaço de ação. Por exemplo, os fundos imobiliários, existem os fundos, como eu já expliquei em outros vídeos aí, existem os fundos imobiliários de tijolo e existem os fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de tijolo investem em imóveis físicos, como eu cito um exemplo aí de galpões logísticos, shopping centers, investem em renda urbana que são lajes corporativas também, costuma ter ele misto. Lajes corporativas, ele compra um prédio inteiro e subdivide ele em lajes, e cada laje ele aluga para uma empresa, é considerado lajes corporativas. Esse aí são os fundos imobiliários de tijolo, que tem imóveis físicos. De outro lado, existe os fundos imobiliários de papel, que negocia, como o próprio nome já diz, papel. Ele empresta dinheiro, ele empresta títulos, ele vende títulos, você compra títulos e empresta esse dinheiro para aquelas pessoas que querem construir. E aquelas pessoas que querem construir vai emprestar dinheiro para ele, vai pegar os juros, ficar com parte desse dinheiro, a outra parte ele vai pagar para você em forma dos dividendos. Assim como os fundos imobiliários de tijolo também pagam os dividendos, pagam rigorosamente todos os meses, pagam o dividendo, que é o aluguel. Mas os fundos imobiliários de tijolo, gente, investem em vários imóveis. Existem aí fundos, cito o exemplo aí de alguns fundos imobiliários, que ele tem vários galpões logísticos espalhados em vários estados brasileiros. Tem alguns e outros que também investem em shopping, tem vários shoppings espalhados em vários estados brasileiros. E desses shoppings ele recebe o aluguel e repassa para você em forma de dividendos. Risco do mercado. O preço da cota de valores pode flutuar, causando perdas. Você pode vender em um momento de baixa. Risco de vagância é uma outra coisa que você tem que observar também nos fundos imobiliários de tijolo, que são um risco de vagância. Vagância é aquele imóvel ficar físico. É uma das coisas que você tem que olhar também, a porcentagem de vagância que tem esse imóvel antes de você comprar, e a gestão. Então, gente, esses aí são os fundos imobiliários. Já tem outro vídeo aí no meu canal falando mais detalhadamente, mais a fundo sobre os fundos imobiliários, que é uma área que eu invisto, é uma área que todo dia eu leio sobre isso. Mas não quer dizer que eu invisto, que você vai investir 100% o seu capital nos fundos imobiliários. Sempre diversifique, sempre tenham renda fixa, sempre tenham investam na LCI, LCA, CRI, CRA, ações, invistam, diversifiquem os seus investimentos, correto? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com um amigo. Me segue para os próximos vídeos.